tentar ser o mais breve possível, em algumas partes vou passar assim muito rapidamente, porque o importante é ouvir os 4 projetos que muito amavelmente aceitaram o nosso convite para partilhar a sua experiência connosco. O tema do desperdício alimentar é muito amplo e nós decidimos, nesta primeira sessão, focar apenas no consumidor, portanto é um dos segmentos da cadeia alimentar. Já por si bastante complexo e, portanto, vamos focar desta vez apenas nos consumidores. Uma breve introdução: nós sabemos que o desperdício alimentar convoca questões ambientais, sociais, éticas e económicas. Todos nós, penso, conhecemos já estes dados desta estimativa, porque são estimativas do desperdício alimentar ao nível global e também na União Europeia, 89 milhões de toneladas. Porque é que é importante trabalhar o tema do desperdício? A população está a crescer, é preciso produzir mais alimentos, mas também, não só para esta população em crescimento, mas também por causa da transição alimentar. As famílias vão tendo rendimentos crescentes e vão fazendo uma transição para dietas semelhantes às dos países ocidentais, introduzindo mais carne, etc. Isso significa que é preciso produzir muito mais cereais para alimentar o gado, para depois podermos comer esta carne. Por outro lado, nós vamos ser, ou somos já essencialmente urbanistas, mais de metade da população mundial vive em cidades e esse valor tenderá a crescer, ou seja, estes indivíduos dependem totalmente dos sistemas alimentares para fazer chegar a comida ao seu prato. Mas sabemos também que a forma como estamos atualmente a produzir os alimentos não é sustentável. Todos os impactos ambientais, erosão do solo, consumo de água, muitos inputs, a perda de biodiversidade e, portanto, nós temos que repensar a forma como estamos a produzir esses alimentos. Por outro lado, há também uma ligação muito importante, interativa, digamos, entre a produção de alimentos e as alterações climáticas. Por um lado, o sistema alimentar contribui para as alterações climáticas, mas também vai sofrer com as alterações do clima, nomeadamente com temperaturas médias mais altas, com a alteração dos regimes de pluviosidade, etc. E, portanto, o tema da alimentação está intimamente ligado com outro desafio societal muito importante, que é o combate às alterações climáticas. Por outro lado, também, como diz o Bentham, nós não podemos continuar a produzir os alimentos da mesma forma, porque se temos que aumentar a escala de produção para alimentar mais pessoas, se mantivermos tudo na mesma, também vamos estar a aumentar o volume do desperdício. E, portanto, o sistema alimentar tem 2 grandes desafios pela frente. Um, de sustentabilidade, como é que conseguimos produzir mais com menos impacto no ambiente, reduzindo também, nomeadamente, os gases com efeito estufa, por causa das alterações climáticas, mas também como é que vamos, no fundo, fazer chegar esses alimentos a uma população que está em crescimento, mas também não é só a questão da escala de produção, é mesmo importante fazer chegar os alimentos a todas as pessoas. A eliminação da fome, enfim, é um tema complexo e que já há décadas que se discute, mas é fundamental pensarmos nas famílias que estão em situação de insegurança alimentar e que, ao contrário do expectável, têm vindo a aumentar e aumentaram não só com o Covid e eventualmente também agora com esta situação da guerra na Ucrânia, com o aumento do preço dos alimentos. Portanto, são desafios muito, muito complexos, como produzir mais, de forma mais eficiente, desperdiçar menos alimentos e reduzir a situação de insegurança alimentar que afeta milhares de famílias a nível mundial. Pensar ou discutir, estudar o tema do desperdício alimentar no consumo, e aqui incluímos quer o consumo em casa, quer fora de casa, portanto a nossa atitude enquanto consumidores é desafiante por várias razões. É muito difícil conseguir obter dados do desperdício nas famílias, as estimativas são muito variadas, são estimativas, podem falhar por excesso ou por defeito, eventualmente falharão sempre por defeito. Também não podemos contar apenas com o auto-report das próprias famílias. Os estudos mostram que, de uma maneira geral, as pessoas tendem a reportar muito menos do que aquilo que desperdiçam, ou seja, não têm ainda uma noção muito precisa do que desperdiçam. As famílias, ao contrário dos restaurantes, não são entidades económicas, ou seja, não guardam, não sabem quanto é que gastaram em alimentos por mês e desse quanto é que desperdiçaram. Por outro lado, lidamos com comportamentos, atitudes, valores que são influenciados direto ou indiretamente por um conjunto muito amplo de variáveis sociodemográficas, económicas, normas sociais, pelo próprio contexto, e já falaremos um bocadinho disso.
Por outro lado, também nós muitas vezes tendemos a pensar no desperdício no final da linha, naquele momento em que estamos a deitar os alimentos para o lixo, de forma, por vezes, irrefletida. Mas, na verdade, o desperdício acontece ao longo de vários momentos de interação com os alimentos. Portanto, não podemos estar só a olhar para esse fim de linha, temos que recuar e pensar que este desperdício, na verdade, acontece desde a fase das compras, a gestão das compras, a forma como as armazenamos, como mobilizamos esses alimentos e confeccionamos os alimentos, o consumo e depois, finalmente, o descarte, e iremos falar também um bocadinho sobre isso. Sem demonizar o consumidor, o Evans tem um texto muito interessante que diz que não podemos demonizar o consumidor, porque na verdade muito do desperdício que acontece nas famílias é externalizado, por exemplo, por outros segmentos com mais poder na cadeia alimentar, como o da distribuição. Com as campanhas Compre 3, Pague 2, estimula-se uma compra excessiva de alimentos que não precisamos, porque aparentemente fica mais barato, e depois o desperdício acontece em nossa casa e não na cadeia de distribuição. De qualquer modo, este estudo muito interessante, feito em 3 cidades norte-americanas, mostra realmente o papel do consumidor em casa, mas também depois nos outros segmentos, na restauração, por exemplo, na hotelaria, enfim, realmente o consumidor tem aqui um papel muito importante no contributo para o desperdício alimentar. Há vários enquadramentos teóricos, digamos, que procuram estudar porque é que nós desperdiçamos alimentos. Na verdade, é muito importante perceber onde, quando, quanto, que tipo de alimentos e por que desperdiçamos alimentos, quer em nossa casa, quer quando consumimos fora de casa, nomeadamente a teoria do comportamento planeado, que eu não vou adiantar muito mais, mas que assume que realmente o desperdício é um comportamento planeado, que na verdade não acontece e, portanto, outros enquadramentos teóricos têm estado a ser utilizados para procurar estudar, enquadrar, digamos, o desperdício alimentar, nomeadamente este modelo de motivação, oportunidade e habilidade ou competências. Muitas vezes podemos ter a motivação, mas não ter a oportunidade de fazer, de mudar o nosso comportamento, ou podemos ter a oportunidade e motivação, mas podemos não ter as competências necessárias para mudar o comportamento face aos alimentos. De qualquer modo, este é um modelo que tem estado a ser bastante utilizado nos estudos do desperdício alimentar. Mas o que é importante é percebermos que existe uma relação muito complexa entre comportamentos, fatores culturais e sociais, decorrentes das dinâmicas familiares, que são muito diversas. Este é também um outro problema, é que tendemos a pensar no consumidor como um perfil único de consumidor, mas na verdade, se introduzirmos nesta questão das dinâmicas familiares, os fatores culturais, sociais, as normas, etc., os nossos valores, nós percebemos que existe uma diversidade de consumidores e, portanto, isso acrescenta ainda mais dificuldade no estudo do desperdício alimentar. E, portanto, como disse também, ocorre nestes vários momentos de relação com os alimentos. Por outro lado, é preciso pensar também que as famílias são, enquanto unidade de consumo, fazem parte desse sistema, como falei há pouco. Eles são um dos elementos da cadeia e são influenciados quer pelos segmentos que estão montando ou ajudando. São influenciados, por exemplo, pelas políticas de incentivo ao consumo ou não, pela legislação, pelas políticas de marketing, por exemplo, das cadeias de distribuição. Estes vários momentos são muito importantes, não podemos olhar apenas para o final da linha, mas temos que partir logo da fase inicial da aquisição. Por exemplo, fazemos muitas compras por impulso, levamos uma lista de compras e seguimos essa lista, ou fazemos a lista e depois não usamos. Somos muito sensíveis às questões estéticas, à ditadura da estética, deixamos as cenouras porque estão partidas ou tortas. Esta fase de aquisição é muito importante. E depois a fase de armazenamento. Temos tempo para armazenar devidamente e sabemos armazenar devidamente os alimentos que compramos, por exemplo, por datas. Sabemos armazenar devidamente uma alface, por exemplo, ou a fruta.
ou a condicionar a fruta para que ela dure mais tempo. No momento da confecção, as competências e a literacia alimentar são fundamentais. Os alimentos são compostos por várias partes, o caule, as folhas, a polpa, as sementes, e hoje em dia nós tendemos a aproveitar muito pouco, ou apenas uma parte desses alimentos, porque se foram perdendo algumas dessas competências culinárias. No momento do consumo, tendemos a encher o prato, por exemplo, quando vamos a um buffet, só porque pagamos o mesmo. Tudo a que tenho direito, vou encher o meu prato, mesmo que no final desperdice. E também no final, no caso das sobras, deitamos diretamente para o lixo, ou mesmo assim ainda vamos dar uma segunda oportunidade a estas sobras. Mas que tipo de oportunidade? Eu lembro quando no projeto Perda, entrevistámos uma família e eles disseram que era a arca frigorífica, e muitas vezes o frigorífico são um armazém de sobras que nós depois nunca mais vamos utilizar, ficam lá esquecidas e de repente depois temos que limpar e deitar tudo para o lixo. Portanto, a forma também como nós gerimos o que sobrou de uma refeição, se mobilizamos ou não, ou se guardamos por algum tempo e apenas um estágio antes de acabar no lixo. Então, todos estes momentos de interação com os alimentos são fundamentais e em todos eles existem não só estímulos para o desperdício, mas também, eventualmente, oportunidades para reduzir esse desperdício. Por outro lado, é preciso também pensar nas tendências de consumo. Portanto, todo este ambiente é muito dinâmico. Por exemplo, este estudo do Reino Unido, que é relativamente recente, sobre as tendências de consumo no Reino Unido, aponta para 4 tendências principais, e uma delas é que, eventualmente, tenderemos, num futuro próximo, a consumir cada vez mais fora de casa. Isso significa que, se calhar, mesmo em termos de investigação, vamos ter que focar mais nesta componente out of home, como eles dizem, fora de casa, e tentar compreender o nosso comportamento na restauração, nas cantinas, para, a partir daí, perceber o que é que se pode fazer para reduzir o desperdício. As variáveis sociodemográficas são identificadas em todos os estudos como tendo uma importância não direta, mas indireta. Variáveis como o género, estatuto, rendimento, nível de educação, a composição do agregado familiar, todos os estudos identificam como sendo realmente muito importantes para compreendermos o desperdício alimentar. O problema é que os estudos empíricos mostram, por enquanto, resultados que não são consistentes, ou mostram resultados, por vezes, diferentes. Há estudos que apontam que o desperdício alimentar se reduz com o aumento da idade, pessoas mais idosas tendem a desperdiçar menos, também porque têm mais tempo para cozinhar, mais tempo para fazer compras mais pequenas ao longo da semana, mais competências culinárias, mas também há outros estudos que mostram, por exemplo, jovens com maior consciência ambiental, maior conhecimento dos impactos dos sistemas alimentares no ambiente, fazem um esforço maior para reduzir o desperdício. Na questão do género, muitos estudos apontam para que os homens desperdicem mais do que as mulheres e que elas sejam mais sensíveis à questão do desperdício, à necessidade de reduzir o desperdício. No rendimento, a questão do rendimento, os resultados também ainda são pouco consistentes. Há estudos que mostram que, por exemplo, em famílias com baixos rendimentos, o desperdício pode ser elevado, parece ser um contrassenso, mas isso muitas vezes está relacionado com o facto de serem mais sensíveis àquelas campanhas de promoção e, portanto, tendem a comprar mais porque aparentemente é mais barato e depois acabam por desperdiçar parte desses alimentos, ou compram produtos mais baratos que já têm mais tempo de prateleira e que depois acabam por parte deles se estragar já em sua casa. E, portanto, mostram que, em alguns casos, famílias com rendimentos mais elevados até desperdiçam menos do que outras, mas, mais uma vez, portanto, os dados variam de estudo para estudo. A dimensão do agregado familiar, as famílias com maior dimensão, em termos absolutos, desperdiçam mais, mas depois, se avaliarmos o desperdício per capita, na verdade, estas famílias de grande dimensão são mais eficientes na gestão dos alimentos do que famílias mais pequenas. A composição do agregado familiar é também um aspecto ao qual nós damos muita importância. Os estudos mostram que famílias com filhos pequenos tendem a desperdiçar mais alimentos, porque eles são mais voláteis nos seus apetites, umas vezes jantam, outras vezes não, umas vezes comem muito, outras vezes menos, e
portanto, a composição do agregado familiar é também um aspecto importante que nos pode ajudar a compreender porque é que algumas famílias desperdiçam mais do que outras. Bom, para além de tentarmos compreender os fatores que nos ajudam a estudar o desperdício e a perceber quanto, onde, porquê estamos a desperdiçar, a deitar alimentos para o lixo, é também importante perceber quais são os motivadores que eventualmente nos podem ajudar a mudar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. É interessante que na maior parte dos estudos a proteção do ambiente não surge como um aspecto importante, não é um motivador importante. As famílias normalmente identificam poupar recursos financeiros como um fator, um motivador muito importante. Aqui também, claro, o querer ser um exemplo para os seus filhos e, portanto, ele próprio, os adultos, não deixarem restos de alimentos no prato para ser um exemplo para os filhos é também importante, mas a pensar em quanto dinheiro nós podemos poupar se reduzimos o desperdício parece ser um motivador muito, muito importante para alterarmos o nosso comportamento. Isso mostra que, por exemplo, se nós tivéssemos estudos que conseguíssemos explicar às famílias em Portugal, vocês estão a desperdiçar 50 euros por mês, ou 100, ou 200, ou 40, seja o que for, mas conseguir dar um valor económico do desperdício da família, isso poderia ser um motivador muito importante para a família começar a discutir o tema do desperdício e perceber como é que eu posso poupar estes 100 euros, afinal eu estou a desperdiçar uma parte razoável do meu orçamento, como é que eu posso evitar isso? Há também já, como é evidente, muitas campanhas que procuram fazer esta prevenção do desperdício. Há uma hierarquia do combate ao desperdício e para lidar com o desperdício de alimentos, os restos de alimentos, e em primeiro lugar está a prevenção. É evidente que a melhor forma de combater o desperdício é simplesmente não o produzir. E, portanto, estas campanhas de prevenção, atuar junto dos consumidores, explicando todas estas questões e o papel que eles podem ter, são realmente muito importantes. Claro que depois esta hierarquia vai até a última, a fase pior, aquilo que não deve acontecer, que é eliminar, irem os restos alimentares, orgânicos, irem para o aterro. Mas muito importante, nós temos que nos focar sobretudo na prevenção, no início, no topo desta hierarquia, como é que nós vamos conseguir reduzir o desperdício de alimentos. E há muitas campanhas de sensibilização, todos nós conhecemos infografias que nos mostram quanto é que estamos a desperdiçar. Esta campanha do Love Food, Hate Waste, do RAP, é muito conhecida, é muito importante, mas o que se tem estado a perceber é que estas campanhas de sensibilização, uma das críticas que se faz é que são muito amplas, estão orientadas para um perfil único de consumidor. E nós já percebemos que todos estes fatores que condicionam o nosso socioeconómicos apontam não para mas para vários perfis de consumidores e, portanto, era importante segmentar estas campanhas para públicos diferentes, ou seja, criar campanhas orientadas para os vários perfis de famílias que desperdiçam alimentos ou indivíduos que desperdiçam alimentos. Por outro lado, estas campanhas são muito importantes em termos de sensibilização, mas têm-se mostrado também muito lentas. Muitas vezes o RAP, esta campanha do Love Food, Hate Waste, já é bastante antiga e só muito recentemente se começou a notar uma redução do desperdício alimentar no Reino Unido. Portanto, são muito lentas e nós precisamos de agir mais rapidamente. Então, o que é que a análise do impacto destas campanhas tem mostrado é que é preciso juntar outras coisas, outras formas de chegar ao consumidor. Hoje em dia fala-se muito no nudging, nestas formas de incentivo. E como dizem os autores que criaram este conceito do nudging, por exemplo, pôr a fruta ao nível dos olhos é um nudge, é um incentivo, mas banir a alimentação não saudável não é. O nudging defende que o consumidor deve ter capacidade de escolha, deve ter liberdade de escolha, portanto não devemos proibir, devemos lentamente, subtilmente orientar o consumidor para as melhores práticas para a alimentação mais saudável, para formas de reduzir o desperdício, mas nunca através da proibição
do desperdício, até porque é muito difícil como é que vamos proibir o desperdício. Portanto, hoje em dia não há ainda muitos estudos sobre o nudging no desperdício alimentar, mas é o que tem estado a ser muito estudado. Por exemplo, nós estando numa cantina, por vezes descascar a laranja não é muito agradável, ficamos com as mãos muito sujas, depois vamos trabalhar, etc. Mas por que não servir a laranja já descascada num prato atrativo? Por exemplo, já li artigos que inclusivamente falam na forma do prato, nas cores dos pratos, que são também muito importantes para atrair o consumidor para as melhores escolhas e evitando as outras. Eventualmente, a laranja descascada será tão confortável de consumir como uma mousse de chocolate, por exemplo, que é só usar a colher, e muitos consumidores tenderão a ir para a solução mais simples. Mas oferecendo a fruta descascada pode ser importante, e este é um nudging que está a ser usado para orientar para escolhas alimentares mais saudáveis. Mas teve uma campanha muito interessante que foi feita no Brasil, que foi produzir pratos em que faltam os 20%, que é a média do desperdício nos buffets no Brasil. E a campanha é interessante, há um pequeno vídeo que vocês podem encontrar na internet. Tem aqui à volta a dizer, porque as pessoas no primeiro dia iam buscar o prato e ficavam simplesmente a olhar onde é que está o resto do prato, estes pratos são novos, porquê? E depois à volta do prato diz, cortámos os 20% do desperdício do prato que corresponde ao desperdício médio nesta cantina. É uma forma de nudge, porque as pessoas depois, no final, sentimos, afinal, eu fiquei satisfeita com a comida que pus no prato e, portanto, não precisava realmente daqueles 20%. Portanto, estas formas de incentivo são interessantes. E um outro estudo que foi feito também sobre incentivos para prevenir o desperdício alimentar, por exemplo, sobre o planeamento. A maior parte dos estudos assume que se nós levarmos o planeamento à lista das compras, isso é muito importante para reduzir o desperdício alimentar, porque fizemos uma análise do que já temos em casa, portanto não vamos repetir as compras e vamos só comprar aquilo que precisamos na quantidade que precisamos. Mas para isso, para que seja eficiente a lista de compras, é preciso ligar ao planeamento das refeições. Nós temos primeiro que planear as refeições para depois fazer a lista de compras. Ora, estas pessoas que foram entrevistadas identificaram um conjunto de barreiras. Por exemplo, não têm criatividade, não sabem o que é planear para as refeições para a semana, não têm disciplina, não têm tempo para planear, são muito espontâneos, mudam os planos, já fizeram a lista, mas depois não cumprem. E o que é que elas aconselharam? Elas disseram para elas seria importante, por exemplo, se através de uma app pudessem receber informação sobre planeamento semanal em função, como é evidente, das características da família, se tem crianças ou não, a dimensão da família, mas poderem receber avisos no seu telemóvel sobre o planeamento. Na próxima semana pode-se fazer esta refeição. Estas refeições estão associadas a esta lista de compras. Isso poderia ajudar, porque, como sabemos, hoje em dia, todos temos horários de trabalho muito intensos, muito prolongados, as mulheres são multitask, têm muitas tarefas, chegar a casa, quem tem crianças tem que olhar, tem que trabalhar com as crianças, por exemplo, os trabalhos de acompanhar as crianças nos trabalhos de casa e, portanto, há muito pouco tempo para negociar para as questões da alimentação e é importante negociar tempo para as questões da alimentação entre as várias atividades que nós temos. O tempo é também aqui uma variável muito, muito importante. Outra coisa que eles dizem e este já é um nudge muito mais difícil, que era as famílias receberem um feedback no seu telemóvel sobre muito bem, neste mês conseguiu reduzir em 5% o desperdício, continuo, portanto, informação positiva e estímulos para que continue as boas práticas que continuam a reduzir o desperdício. Mas há outros nudges que podem ser mais fáceis, por exemplo, elas falavam também ao nível do seu município, criar campanhas para reduzir e competições para reduzir o desperdício alimentar e trocar essas boas práticas em conjunto. Outras campanhas, outras formas também de reduzir o desperdício, como é evidente, estimular, aumentar as nossas competências culinárias e a literacia alimentar aqui é fundamental, nós temos que continuar a trabalhar a literacia alimentar e também esta questão das influências sociais também tem mostrado algum impacto positivo, portanto mostrar o que os outros fizeram e que correu bem pode ajudar-nos a nós também a adotar essas boas práticas.
este é o último slide, portanto terminava dizendo que é um tema complexo e até este momento temos estado a trabalhar sobretudo campanhas orientadas para um público em geral. É muito importante conseguirmos ou termos capacidade para identificar os vários perfis de famílias que desperdiçam e conseguir orientar, definir campanhas orientadas para esses públicos-alvo. Mas o que os estudos também mostram é que só por si estas campanhas de informação não vão conduzir uma mudança de comportamentos para atitudes mais sustentáveis. É preciso associar, é preciso ser criativo e é preciso associar várias formas, no fundo, de fazer chegar esta informação às famílias e de estimular a reduzir o desperdício. Obrigada, espero não ter demorado muito tempo. Foi incrível, super interessante e muito abrangente. De facto, é um mundo, o mundo do desperdício é um mundo. Então, portanto, quem organizou este encontro foi a Iva, a Paula e o João, a Pedrinha, que não pode estar aqui por motivos de trabalho, e o que eles pensaram foi, a Iva fazia esta introdução, esta contextualização, e depois temos aqui vários exemplos de algumas iniciativas que já foram, que já trabalham no sentido da redução do desperdício alimentar. Então, o que elas tinham pensado era começar no ato da compra e, portanto, a Eunice falar um bocadinho do trabalho que a Maria Granel tem desenvolvido, depois passar para o desperdício na preparação da cozinha, e aí a Sofia falaria da experiência do No All Garbage, e depois para o consumo da dose certa, a experiência também do Andanças, e para o desperdício pós a confecção com a experiência da ReFood. Portanto, eu vou começar por pedir à Eunice para explicar assim muito brevemente como é que é o projeto, o que fazem, números se tiver assim alguns, e depois pedia para responder quais as dificuldades que encontraram no vosso percurso, e se nota uma evolução na consciencialização dos clientes, parceiros, acerca do desperdício. Também elas levantaram aqui algumas questões, têm a ver com se conseguem perceber se a motivação maior dos clientes está relacionada com a temática das embalagens, do uso exagerado de plástico, ou se há uma preocupação com a aquisição apenas das quantidades necessárias para que não haja desperdício, ou se notam alterações no tipo de consumidor, uma diversidade de consumidores, que o público em geral está mais desperto para estas temáticas. Eu posso repetir depois, se for caso disso, eu nisso. Muito obrigada. Para não me escapar nenhum dos tópicos. Nós começámos em 2015, depois de 2 anos de planeamento e de estruturação deste conceito. No início, a nossa pequenina revolução foi, de facto, dizer às pessoas que podiam reutilizar os seus próprios recipientes. E por trás deste convite havia uma reflexão mais profunda a fazer, que era a planificação desse mesmo consumo, porque convidar as pessoas a reutilizarem o frasquinho ou qualquer que seja o contentor que têm lá em casa para guardar o seu tomilho, é também fazer com que as pessoas olhem para esse frasco e percebam que, neste caso, este é o tomilho que nós gastamos cá em casa durante um mês. E, portanto, ao final de um mês, para reabastecer, eu sei exatamente que é esta a quantidade que vou precisar para incorporar novamente nas refeições. Portanto, esse foi o primeiro aspecto. E posso dizer-vos que demorou muito tempo, foram semanas até que as pessoas aderissem a esse gesto, e fizeram-no, e achei muito interessante precisamente essa referência na apresentação da professora Iva. Fizeram-no porque assistiram em loja ao exemplo de outras pessoas. Portanto, aquilo que começa como uma ilustração na parede, mas que é ainda abstrata, depois vai-se concretizando porque as pessoas assistem ao exemplo prático
de outras pessoas em loja a fazê-lo. E, portanto, ao longo destes anos tem sido um gesto que se tem amplificado. Acredito que em alguns casos por consciência, noutros nem tanto, mas nós precisamos de toda a gente e de todos os gestos e, portanto, amplificou-se. Um outro aspecto que gostaria de ressalvar ainda nesta temática da reutilização é que nos pareceu importante comunicar também essa mesma métrica, porque é a nossa principal métrica de impacto, está relacionada com a reutilização de recipientes e, portanto, as pessoas quando vão à loja e quando adotam esta reutilização, depois na sua fatura, que podem receber, por exemplo, por e-mail, há sempre um campo em que há o registro do número de recipientes que foram reutilizados em loja. Esse é um aspecto. Depois, a outra pergunta tinha a ver com o grau de consciência e também com o perfil de consumidor e com as suas motivações. Nós temos de tudo, temos desde as pessoas que nos visitam pelo fator nostálgico e por, de alguma forma, convocarem o granel de antigamente e que muitas vezes entram impelidas pelo cheirinho, pelos aromas e para procurar essa experiência, portanto, fator nostálgico. Temos depois, e nós notamos desde 2018, essencialmente, uma aceleração em termos de despertar e transição ecológica e, portanto, temos cada vez mais pessoas que vêm pelo fator ambiental e, sobretudo na loja de Alvalade, eu creio que por ser um bairro mais residencial e também mais tradicional, temos uma faixa etária mais envelhecida e que procura a loja especificamente porque a loja lhes permite, em termos de consumo, o reabastecimento de quantidades muito reduzidas. Para terem uma ideia, temos quem vá exatamente só para ir buscar noz moscada, uma. E, portanto, isso corresponde aos usos efetivos. E temos, por exemplo, em Campo de Ourique, uma geração muito mais jovem, estamos a falar de adolescentes, por exemplo, que decidiram adotar uma alimentação de base vegetal e que conseguem contagiar a família inteira, portanto vão à loja já com lista de compras, já com consciência, por exemplo, das receitas que querem efetuar e temos assistido, nomeadamente, a um aumento do consumo de leguminosas, muito por esta faixa, que consegue contagiar a família inteira e que leva aos seus próprios recipientes, portanto isto também verificamos. Nós procuramos ajudar em termos de compras na criação aqui de conteúdos, portanto em termos de comunicação, que ajudem as pessoas, muitas vezes até de forma inconsciente, digamos assim, mas a perceber a importância da planificação. Portanto, trabalhamos com uma nutricionista, mostramos, e aqui há várias vertentes que eu gostaria de referir, desde, por exemplo, em termos de site, para cada um dos produtos na nossa loja há sempre um link para receitas. Em termos de conteúdos visuais, e achei também muito interessante essa referência na apresentação, que é tentarmos chegar por várias vias e através de várias linguagens, por exemplo, através de vídeos, para mostrar às pessoas como aproveitar integralmente, ou como é possível aproveitar integralmente um alimento e poupar também por essa via, e mostrar também o poder, o potencial nutricional desses alimentos, portanto, os vídeos, procurar depois também, por exemplo, dar exemplos de listas de compras. No blog também vários artigos sobre aproveitamento integral, sobre desperdício alimentar, partilhamos exemplos, estou a pensar no exemplo do chefe Max Lamana, mas também projetos nacionais que fazem um trabalho extraordinário de literacia para a redução do desperdício alimentar, como os Kitchen Dates, como a Sofia Magalhães. Partilhamos esses bons exemplos e neste momento temos um desafio entre mãos que eu acho que também pode ajudar as pessoas, que é a criação de cabazes de mercearia seca, a pensar em diferentes agregados familiares, com a ajuda da nossa nutricionista, já com as quantidades exatas, portanto as pessoas recebem em casa o seu cabaz, com as tais quantidades e já com as respectivas receitas para ser simplesmente, entre aspas, confeccionar. E temos também, por fim,
um e-book dirigido às famílias e às crianças, que é Diz Não ao Desperdício com o Simão, e um outro e-book com a colaboração de nutricionistas sobre alimentação sustentável, com 40 receitas muito simples para combater o desperdício e que têm todas esta lógica de aproveitamento integral e também o número de porções e o custo associado. Muitas vezes é uma surpresa para as pessoas perceberem que se trata de um custo bastante mais baixo do que as expectativas ou do que alternativas mais processadas. Muito obrigada, Eunice, muito obrigada. A ideia da Iva, da Paula e do João era vocês irem colocando as questões no chat e a Iva vai mais ou menos gerindo essa parte. Portanto, agora passávamos para o Andanças, não, para o No Alg Garbage. Eu tenho sempre dificuldade com este nome, desculpem, No Alg Garbage. Portanto, aqui a questão era perguntar-vos, também explicarem um bocadinho em que é que consiste o projeto e se poderiam quantificar, ou se perguntar-vos se quantificar é um passo importante para a motivação, para a mudança de práticas, mas não deve ser muito fácil no ambiente de cozinha profissional. Quais as questões técnicas e as barreiras associadas à quantificação do desperdício? Qual o destino do desperdício? Se doam, se a alimentação vai para o gado, para a compostagem, para aterro? Olá, obrigada, Inês, e as perguntas são super interessantes e ajudam-me também a explicar um bocadinho o projeto. Quando comecei a fazer o puzzle, contactei vários parceiros, neste momento são 4, que começámos com um projeto piloto. Isto é um microprojeto, como foi denominado pela própria proposta que nos foi feita, do Acciona ODS, portanto são 5 meses de projeto. Portanto, são mesmo projetos piloto para nós vermos como é que funciona ou poderia funcionar. A minha experiência vinha exatamente de consumidores domésticos a nível das famílias, era com quem eu tinha trabalhado mais, portanto foi muito interessante esta possibilidade de entrar neste novo mundo do turismo e da restauração. Os 4 parceiros, para vocês terem um bocadinho uma ideia, porque de facto, o que a Iva dizia, não é, que os consumidores são muito diferenciados e, portanto, as metodologias até para pesagem e para definição e identificação do desperdício é complexo, na restauração não é menos complexo e é exatamente a mesma situação. Portanto, eu trabalho com uma cozinha já industrial grande, um restaurante grande aqui de Faro, na cidade, na Vila Adentro, na cidade histórica, no centro histórico, que é Tertúlia Algarvia, que já é um espaço de restauração conceituado, é uma associação cultural que trabalha sobretudo ao redor da dieta mediterrânica, e que pode chegar a ter 1000 e pico ou mais refeições diárias, fazem caterings, têm aulas de culinária, enfim, já é um espaço realmente com uma dimensão significativa. Depois trabalho com um restaurante em Lolé, Café Zic, que é um restaurante de autor com enoteca. O que é que isto significa? É um conceito completamente diferente. É um chefe que só oferecem jantar, com um rigor e um menu muito fechado, só por reserva, o que permite, claro, um controle e um cuidado na atenção ao desperdício completamente diferente, não é? De uma cozinha industrial com caterings e coisas. Em Lagos fui trabalhar com a mercearia Bio Café, em Lagos, que já tem ainda outro conceito super circular. Eles oferecem, também vendem, portanto, tem um supermercado, não é? Uma mercearia, supermercado bio, e portanto o que eles fazem é utilizar o que notam que começa a estar tocado, uma fruta, um vegetal, e é o que eles oferecem aos clientes, que já sabem perfeitamente que vão lá ao prato do dia, não é? O prato do dia é a surpresa, e é sempre delicioso, obviamente, e portanto o peso, o desperdício no caso da mercearia bio, que foi muito interessante analisar, que é mínimo. Os clientes, para já, limpam os pratos também, praticamente, porque já são pessoas também que têm essa consciência. Enfim, é todo um conjunto, é, digamos, o caso ideal para como não desperdiçar. Infelizmente, é só um caso, não é? Mas é fantástico ver, e por exemplo, no caso da mercearia Bio de Lagos, o que nós vimos é que o maior peso do desperdício deles era exatamente as cascas de laranja ou de cítricos no geral, e
a polpa dos sumos naturais. E até pensámos, então, eles passaram a, por exemplo, as águas aromatizar com algumas dessas cascas, para pelo menos haver uma reutilização ainda maior disso, e vão começar a fazer umas bolachinhas com a polpa, para oferecer aos clientes que vêm do próprio, enfim, mas é muito circular aí. E finalmente o último parceiro é um centro de visitação que abriu agora a semana passada em Faro, que é o Faro Story Spot, e que tem uma zona de restauração dedicada à dieta mediterrânica, e o menu foi todo criado pela chefe Alexandra Caetano, com vista já ao desperdício zero. Portanto, ela criou todos os pratos, as tibornas que oferece, os pequenos doces e salgados, de forma que sejam ou seja, as doses já são muito pensadas e que possa ser reutilizado, que possa ser congelado o pão, ela só tira as fatias que são para ser, enfim, todo um conceito para ser a redução máxima. A metodologia que nós aplicamos, enquanto às quantidades e se houve barreiras e tudo isso. Bom, a primeira coisa que para mim foi uma muito fantástica surpresa é que na restauração, com os chefes que eu trabalhei, as cozinhas que eu trabalhei, ninguém quer desperdiçar. É até um pouco por orgulho próprio, não é? Portanto, eu acho que isso existe, que isso está lá e, portanto, que é uma área de trabalho que pode ser a esse nível positivo, não é? Porque realmente ninguém quer desperdiçar. Por outro lado, todos acham que não desperdiçam, mas isso foi a minha experiência com as famílias. Quando nós falamos com alguém, falamos em desperdício, ninguém se aproxima de nós. Na minha casa não. Não, eu não tenho. Tanto que nós, na Irlanda, para nos aproximarmos das pessoas e chegarmos ao desperdício, começámos pela compostagem. Toda a gente adora. Compostar é muito interessante. Explique-me lá. E depois nós chegámos, ok, mas e o que é que tem para compostar? E chegávamos ao desperdício. Porque se nós começamos pelo desperdício, ninguém tem. Por aquela coisa, não é? Porque no fundo ninguém quer, nós não queremos desperdiçar comida. E uma coisa que eu acho que também é interessante, e do que a Iva falava, e a Eunice também falava das pessoas mais idosas da mercearia, é que de facto a nossa cultura é de não desperdício. Nós somos a dieta mediterrânica, ou seja, na essência das nossas famílias, nós não desperdiçávamos. De facto, é essa mudança de alimentar que se tem vindo a acontecer, que nos leva de facto a estas situações e que acabamos igual que os outros. Bom, mas isto tudo para vos dizer que chegando à cozinha e dizendo vamos fazer isto, a primeira coisa é não tenho, ou tenho muito pouco, isso não é significativo. Quando começamos a pesar há sempre um choque. Não na mercearia bio, menos no cafezinho, mas na tertúlia algarvia houve um choque. Porque associamos, não é, o peso 1 quilo a aproximadamente 3 euros de desperdício. Portanto, são 3 euros, quando os números começam a ser muito grandes, as pessoas assustam-se. Claro que depois olhamos para os sacos, não é? Que é a segunda parte, digamos, o que é que está dentro, depois da pesagem durante um tempo, o que é que lá está realmente dentro. E começamos a ver que há um lixo que é inevitável, que tem que ser, ainda por cima, por exemplo, na tertúlia algarvia fazem imensas cataplanas de marisco, portanto, tudo o que são as conchas e as caixas, não é? Tanto do marisco, pesa imenso e, de facto, não há muito mais que se possa fazer. Mas é toda uma descoberta e é todo um processo. É complicado nas cozinhas porque nós separamos as duas áreas. O que é a preparação, é a chamada copa grossa, onde normalmente é onde se desperdiça mais, e a copa fina, que é o que vem dos clientes e onde depois há toda essa também pesagem e análise do que vem, não é? De volta. Claro, na copa grossa, ou seja, na cozinha, com a agitação, é complicado, de facto, estar lá com eles e fazer as fotografias e estar, porque são processos e há momentos de muito stress. O que fizemos foi, pesámos tudo em conjunto e depois dedicámos 2 dias a, de facto, fotografar e ver o que é que vinha, o que é que não vinha, para tentar perceber bem o que é que estava a acontecer. E da copa fina, às vezes nem conseguia fotografar os pratos porque vinham com mais força, mais rápido e deitava fora e não sei o que, aquelas coisas todas. Eu tentei estabelecer com eles umas fichas para eles preencherem. Era caótico, muito complicado. Porque a minha ideia não era estar lá, é tentar ver que método pode de facto servir, sentar lá outra pessoa, não é que eles próprios possam gerir. E eu acho que estas são as grandes dificuldades de um projeto assim numa cozinha industrial. E depois é também ver, nós apercebemos, o que vem mais para trás é o pão, não é? E, portanto, depois é aquela questão, ou seja, do que vem mais para trás, o que é que se pode fazer? Se o pão vem para trás já não se pode fazer nada porque eles não podem.
é uma questão. Portanto, a questão é que não vá tanto, mas que estratégias, oferecer o pão ao cliente e dizer, olha, não lhe pode comer, depois pode ter mais pão, mas retire isto, sensibilizar nesse momento, tudo isso implica também que os próprios empregados têm essa sensibilidade, consigam expressar-se. No Algarve, como bem sabem, há pessoas de muitas nacionalidades, como é que se expressa isto, com quem falamos, enfim, são todas estas questões que são interessantes. Mas dizer-vos que de entrada, só com o workshop que eu fiz com a equipa da cozinha, explicar isto, dar-lhe os primeiros valores, ficaram todos chocadíssimos e tal, conseguimos reduzir mais de 20%. Simplesmente com a atenção na separação, com o cuidado a pôr, também eles punham lá dentro tudo e mais alguma coisa, os papéis, os plásticos, isso ajudou, eu acho, também a separação desses lixos. Enfim, toda a gente se tornou muito mais consciente disso. Há pessoas na cozinha com ideias, por exemplo, o que falava, não é? Então, e o desperdício, o que é que se faz depois? Como dizemos, não existe recolha orgânica ainda, não é? Em Portugal, ou pelo menos há muito pouco, alguns casos. Portanto, aqui vai direto tudo ao aterro. O que a tertúlia faz é as doses que não foram tocadas, reencaminha para a ReFood. O que também vos devo dizer que no âmbito do projeto, como houve de facto uma redução, tem-se enviado menos. O que por um lado para a ReFood percebo que possa ser um bocado, mas por outro lado para o restaurante em si é bom. Em relação à mercearia bio, como vos digo, praticamente não tem desperdício e o que tem, eles tentam dividir pelos próprios empregados. E o Café Zic também, a mesma coisa. Normalmente ao fim da noite, se ficou alguma coisa, alguma dose, algum que não, eles também distribuem entre eles próprios, não têm muito desperdício. Eu andei a estudar, a tentar ver se, por exemplo, haveria suinicultores na região, que pudéssemos tentar fazer um tipo não é, de economia circular. Acho que é uma coisa que não está feita no nosso país, acho que sem compostagem industrial que não temos, poderíamos tentar falar com a Associação Portuguesa de Suinicultores e ver se seria possível. Eu acho que seria fantástico, porque como a Iva disse, estamos a cultivar tantos cereais para alimentar animais e depois por outro lado temos imenso desperdício em restaurantes. São toneladas e toneladas que poderiam ser encaminhadas para os animais, não é? Enfim, tentar criar esta circularidade e penso que era isto um bocadinho. E as equipas motivaram-se imenso, toda a gente se motivou e espero que possamos continuar o projeto no futuro. Obrigada. E os clientes também, conhecendo essa política dentro dos vários projetos, também se motivam e se sentem... Nós não trabalhámos ainda com os clientes, Inês, essa parte não, nós, portanto, isto foram 3 meses em que fizemos portanto, a recolha, 4 meses de recolha dos valores do desperdício, analisar o que havia, tudo isto, e começámos a trabalhar em propostas para dentro de cada cozinha, o que é que poderia acontecer. Por exemplo, na Tertúlia Algarvia foi claramente essa visão de reduzir ao máximo. Uma coisa muito interessante com o chefe é que, e toda a equipa dizia isso, este chefe, desde que ele chegou, há um antes e um depois, em relação à armazenagem, outra das questões grandes, não é? Armazenagem, ele é super estrito nisso, é tudo, praticamente não há desperdício de tomates e saladas e coisas que fiquem desperdiçadas, está tudo muito mais bem, está muito melhor organizado tudo, desde a compra, imediatamente tratam logo do peixe, está tudo muito bem organizado, isso eles notaram muito. A fase seguinte, que será sentarmos todos, depois destes valores, e analisar estratégias de cara aos clientes. Essa parte nós ainda não fizemos. E para mais, estamos agora já na última fase, faltam 3 semanas para acabar o projeto e estamos no verão. E não peço a nenhuma equipa do Algarve que se sente comigo para analisar menus, porque nem me querem ver, neste momento não me querem ver nas cozinhas a fazer fotografias, nem a pesar, eles continuam a fazer a pesagem, anotam tudo nas fichas, tudo isso, mas para já a análise mais profunda e procurar soluções vai ter que ser setembro, outubro. Está bem, ok, muito obrigada. Um projeto incrível, mais um projeto incrível. Então agora vamos falar sobre o consumo em dose certa, portanto aqui a questão do andanças, portanto uma breve pedia a... onde é que está? Está a Marisa, está ali. Marisa pedia uma breve descrição do projeto, o que fazem, quais as dificuldades que encontraram no percurso, se nota uma evolução na consciencialização dos parceiros.
E qual foi a receptividade à vossa sugestão da oferta? Se viram resultados práticos a nível do desperdício em relação a anos anteriores? Olá, bom dia novamente. É assim, o Andanças, desde a sua existência, como a Mica já falou, tem 4 pilares muito importantes. E um deles é o ambiente, ou seja, temos o festival trabalha muito na base da reciclagem e no desperdício. E uma dessas secções é o desperdício alimentar. E é nessa parte que eu estou, porque eu sempre estive responsável pelo refeitório, pela cantina, nós chamamos-lhe o self. Pronto, e o que acontece é que houve sempre uma sensibilização para que quem viesse almoçar ao nosso refeitório, e não só, porque depois já, como sabem, é um festival, há os tascos, onde se também incute para a reciclagem, por exemplo, não usar o plástico. É um festival com uma filosofia um bocadinho diferente dos outros, onde implementámos, por exemplo, a utilização de uma caneca para não haver plásticos, copos, onde se sensibilizou os utilizadores a trazerem cinzeiros, a ver, não há poriscas de cigarros no chão, como sabem, um festival, a poluição maior é exatamente o plástico e as poriscas, pronto. E até a própria utilização da água, há sempre cartazes a sensibilizar para não haver um excesso de desperdício de água, para saber sempre reutilizar, sempre reciclar, pronto, é sempre essa filosofia. Então o que acontece é que na parte da cantina nós sensibilizamos a que as pessoas, ou seja, não é self-service, há uma equipa que não é bem catering, mas do género, em que nós servimos exatamente os participantes, não é? E onde sensibilizamos a que cada um, quando pede, dê-me mais um bocadinho, nós perguntamos assim, mas vai comer? Temos cartazes pelo festival, sensibilizamos que só peçam o mesmo até onde vai a fome, não é? Pronto. E o que acontece é que, havendo a secção do self, onde nós sensibilizamos as pessoas para isso, depois também há a outra zona, porque a pessoa vai deixar o seu tabuleiro, o prato, que nós chamamos a secção do lavatário, onde continua a haver essa sensibilização, onde há cartazes, onde há a separação do próprio resíduo que vem no tabuleiro, entre guardanapos e a comida, não é? Os restos de comida, e onde já desde Carvalhais se fazia uma pesagem desses desperdícios, e fazíamos tipo, eu não sei explicar bem, imaginem um túnel, uma minhoca, pronto, uma torre de pizza feita, por exemplo, em rede, e íamos colocando uns plásticos ou umas caixas a dizer, hoje vamos no segundo dia de festival, já gastámos 1000 quilos de desperdício alimentar, e mostrar às pessoas que aquilo aumentava, e tentar sensibilizar que não, atenção, vamos pedir só a dose que vocês precisam para comer, não vamos estragar comida. E aquela, ou seja, usávamos aquele funil, não é bem um funil, era um tubo, para ao longo da semana toda do festival, porque o festival tinha 7 dias, pronto, agora está mais reduzido, e tentávamos sensibilizar a todas as famílias a não desperdiçar. Era a função ou seja, daquele grupo todo da cantina, era exatamente esse. Quando se estava em Carvalhais, que como era junto de uma escola agrícola, ou seja, quase parte desse desperdício era usado em compostagem, ou seja, eram os alunos dessa escola que faziam esse processo, ou seja, e que o próprio Andanças, dentro das temáticas e dos workshops, depois tinha workshops também para sensibilizar as pessoas, até como se fazia uma compostagem. Havia workshops para nós fazermos compostagem em casa, explicando como é que se poderia fazer, quais os processos. Pronto, em Carvalhais havia muito isso. Quando viemos para Castelo Vide, deu-se também continuidade a esse projeto. Infelizmente depois tivemos o incêndio e foi uma parte negativa nesse aspecto dessa sensibilização. Agora temos vindo com o festival para zonas mais urbanas, e continuamos a fazer essa sensibilização. Pronto, isto agora para fazer o quê? Tem resultado? Tem resultado. O festival é um festival com bastante anos, e como eu falei na apresentação,
nós temos muitos voluntários no festival que começam com 13 anos, porque não é só os participantes, temos crianças com 4 e 5 anos a participar no festival, e eles ouvem essa mensagem, os próprios pais, as famílias levam para casa e muitas vezes para os seus filhos e dizem, temos que comer a dose certa, não pode ficar nada no prato. E é essa parte de sensibilização, ou seja, divulgação, é o que o festival mais se preocupa, ou seja, não nos temos muito preocupado com valores, porque são festivais, as pessoas mudam, o local muda, varia muito os valores que se avaliam, também varia bastante conforme o tipo de refeição que nós temos, não é? Porque se for peixe ou carne, se tiver ossos, se não tiver, o desperdício alimentar que acaba por vir no prato é diferente. E nunca fizemos essa comparação, fazemos a comparação de ano para ano e temos verificado que há uma melhoria, ou seja, as pessoas estão mais sensíveis, o desperdício tem diminuído, mas isso varia muito no festival, porque varia muito também a quantidade de participantes, porque nós temos, para dar um pequeno exemplo, em Castelo de Vide nós tínhamos ao almoço no mínimo 1000 refeições, e num jantar no máximo 1600, 1700 refeições. Agora o festival é mais pequeno, são 4 dias, é um festival onde entram menos participantes, então esses valores é evidente que reduziram o número de participantes, mas também reduziu significativamente o desperdício. Pelas recolhas que temos feito tem-se notado isso. E o festival é um bocado assim, é uma forma de sensibilizar, não de controlar, nem de, como há bocado dizia a Iva, não podemos proibir, não é? Mas o nosso intuito, o nosso foco é mesmo incentivar os participantes a não desperdiçar, e pelo que temos visto, porque depois a comunidade do Andanças transporta todas estas vivências para a sua vida pessoal, e temos verificado que sim, porque depois também houve em Castelo de Vide uma escola que fez um estudo e eles verificaram que sim, que havia uma redução desse desperdício e que também havia uma maior sensibilização para que em casa, não é? Nós no nosso agregado familiar não produzíssemos tanto desperdício alimentar. É um bocado assim a filosofia do Andanças. Não sei se consegui explicar tudo, se querem saber mais alguma informação. Nós agora vamos tentar, o festival vai ser agora em agosto, vamos ter outro novo sítio, e eu estou responsável este ano pela cantina toda, ou seja, trabalhamos com uma empresa de catering, sensibilizamos sempre para... Outra coisa que o Andanças faz, já que estamos a falar em desperdício, o Andanças não usa material plástico, ou seja, o refeitório é o prato de louça, é as terrininhas de metal, é colheres, garfos, e depois mesmo, já não é a minha área, mas posso também dar esta informação, que é os tascos, não é? Ou seja, são nós chamamos de tascos, são aquelas barraquinhas que há, porque o participante não é obrigado a ir consumir no nosso refeitório, não é? Na nossa cantina, mas mesmo os próprios tascos, eles já usam talheres de madeira, papel, ou seja, há aquela sensibilidade para não usar o plástico. Acho que já no festival nem se usa, eu acho que não vejo, eu já fui participante antes de coordenadora e faço uma coleção, vou-vos dar um exemplo de garfinhos de madeira que uso em minha casa, porque no festival não havia talheres de plástico, não há. Depois também há aquela recolha seletiva, que a Mica que está aí poderá falar mais, que é mais o domínio dela. Pronto, obrigada. Muito obrigada, Marisa, muito obrigada. Eu não sei se a Mica quer acrescentar alguma coisa. Não estamos a ouvir. Um pequeno resumo então. Ao longo dos anos, o Andanças já se realiza há 23 anos, a Associação Pé de Chumbo tem vindo a criar diversas estratégias de redução do impacto ambiental, sendo uma das primeiras a implementação da utilização da caneca, que já é um ícone do festival e da associação. E hoje em dia, se formos a ver, é uma prática comum em quase todos os festivais, festas ou arraiais, não é? Portanto, é uma pequena mudança que foi feita há muitos anos, em 2006, e hoje em 2022 nós já vemos que está difundida em quase todos os festivais. Portanto, foi uma coisa que fez o seu caminho
representa uma grande economia e uma grande redução de desperdício. Hoje em dia já não vemos aqueles fins de festa com imensos copos de plástico espalhados pelo chão. Relativamente ao desperdício alimentar, e acho que foi por volta de 2008 ou 2010 que se promoveu a tal medida do desperdício zero, que conforme a Marisa já descreveu, arranjaram-se maneiras gráficas, criativas de consciencializar os participantes a reduzir o desperdício. Para mim, naquela altura que era participante e que levava os meus filhos pequenos, e primos e amigos, era um grupo grande de crianças, foi uma maravilha, que eles deixavam comida no prato e nós dizíamos, desperdício zero, e eles ficavam o pratinho limpo. E na verdade, depois são práticas que a gente traz para casa e continuámos a conseguir que eles deixassem o prato limpo. Os meus filhos são particularmente difíceis de comer, eram na altura, e portanto consegui que houve uma mudança de atitude deles com estas questões. Aliás, ainda hoje em dia, quando é aqueles dias que é só aquecer comida, eu digo para eles irem à cozinha e vai fazer a tua dose certa para aquecer no micro-ondas. Portanto, trouxeram essa consciencialização na minha família e espero que noutras, penso que noutras, que estas coisas vêm connosco e são mudanças de comportamento que penso que contribuem para a redução do desperdício. E só para terminar, relativamente à reciclagem, eu sou coordenadora da equipa da recolha seletiva há alguns anos e vários voluntários vêm no fim muito satisfeitos dizer é tão fácil, vou passar a fazer. Isto para dizer que as estratégias têm de passar por encontrar soluções simples e criativas e que se tornem depois práticas e fáceis de implementar e depois as pessoas no seu dia-a-dia acabam por, são coisas que levam tempo, mas acabam por fazer o seu caminho. Muito obrigada, Mica. Essa questão da perpetuação é super importante, não é? Porque há aquela motivação inicial, as pessoas começam, mas depois o manterem-se a fazer são outros 500, não é? Eu percebo que é fácil, assim como quando acontece com a Maria Granel, da primeira vez que a pessoa leva o frasquinho e depois percebe que volte lá. Eu agora faço isso, por exemplo, também com os detergentes. Há uma loja a granel com os detergentes. É super fácil, é pegar e ir lá encher e voltar. Estas coisas depois entram facilmente. Agora tem que ser soluções práticas, não é? Exatamente. A Maria Granel também tem os detergentes. Ora bem, então, agora já falámos, portanto, na compra, na cozinha, numa cantina, na dose certa e depois, depois de os alimentos estarem confeccionados, etc., há também há projetos para minimizar o desperdício. E a Paula vai-nos falar um bocadinho sobre a ReFood, não é, Paula? Portanto, tu fizeste as perguntas, sabes bem, não é? Uma breve descrição do projeto, os números, quais as dificuldades, a evolução na consciencialização dos parceiros, e especificamente para a ReFood, vocês recebem as doações de muitas fontes, não é? Algumas têm prazos de validade apertadas, outras já têm outro tipo de prazos, ou os produtos já não estão em condições. O que é que fazem esses alimentos que não são distribuídos pelos beneficiários? E, claro, explicares um bocadinho o que é a ReFood. Sim. Ora, a ReFood está ainda quase no fim da linha, não é? Um bocadinho de história, isto surgiu em 2011 com um americano radicado em Portugal há muitos anos e que num jantar com a filha questionou-se para onde é que ia o resto da salada que sobrava do jantar. E também a filha começou a trabalhar num hotel, começou a ver o desperdício que havia nos eventos e então teve esta ideia, mas qual é a alternativa ou que sobra na confecção, para onde é que esta comida vai, que não seja jogar fora para o lixo. E então começou ele próprio com a sua bicicleta, nos restaurantes à volta ali da sua zona de residência, a ir buscar o excedente da confecção e a distribuir por pessoas que necessitavam. E ao fim de 30 dias estava a trabalhar com 30 parceiros e 30 voluntários. E hoje em dia, a nível nacional, somos 60 núcleos, eu tenho aqui os números, somos 60 núcleos, 7.500 voluntários, frisar que todo o trabalho da ReFood é feito por voluntários, todo, de cima a baixo, de gestão, é tudo voluntários, que trabalhamos com 2.500 parceiros e ajudamos 6.800 beneficiários a nível nacional.
Fizemos isto o ano passado, fez a distribuição de 150 mil refeições e evitou-se um desperdício de 1000 toneladas de alimentos. Em Benfica, propriamente dito, nós trabalhamos com, portanto, nós recolhemos tanto nos restaurantes, o que seja de excelente confecção, como em supermercados, cafés, quando há eventos, produtores, com um conjunto de parceiros, e depois essa comida, há um conjunto de voluntários que vai por esses estabelecimentos recolher, há outro conjunto de voluntários que prepara, lá está, a dose certa consoante o número de pessoas no agregado familiar, e as pessoas vão ao centro de operações, dirigem-se ao local para ir buscar a comida para levarem para consumir. Portanto, e depois tem ao dispor tudo o que haja que venha de supermercados, legumes, frutas, iogurtes, leite, ovos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Portanto, há tudo o que venha é colocado à disposição das pessoas para escolher e levar. E depois aqui também nota-se a nível do consumo do próprio beneficiário, há aqueles que, não, eu tenho lá, já chega, não, vai se estragar, não, fica para outra pessoa que possa precisar mais, assim como há aqueles que tentam levar, às vezes isto é muito motivado pela própria dificuldade que já tiveram, que é, têm ao dispor e então procuram levar o mais possível que possam. Depois, a partir daí, nós não sabemos qual é que é o destino. Portanto, nós, números, o ano passado na ReFood Benfica, e isto em Lisboa normalmente está dividido por freguesias, portanto, cada freguesia em Lisboa, cada freguesia tem o seu núcleo de ReFood, e nós na ReFood Benfica estamos a apoiar, notou-se um grande aumento das famílias e do número beneficiários nestes 2 anos. Nós, o ano passado, por esta altura, estávamos a apoiar 112 beneficiários, este ano estamos a apoiar 160, portanto é quase um aumento de 50%. O ano passado foram 28 mil refeições doadas. É claro que, assim como às vezes já falta, há excesso de alimentos que nos chegam, e então isso depois, todo o excesso é distribuído, por exemplo, para outras instituições. Quando vem excesso a comida confeccionada, isso é dirigido a outras instituições. Portanto, nós o ano passado demos 1.200 litros de sopa para outras instituições, 1.400 quilos de pão, 70 quilos de bolos e 3.000 quilos de frutas e legumes, portanto, que foram para outras instituições. Mas depois, ainda depois disso, ainda há desperdício, não é? Porque há aquelas coisas, nós recebemos dos supermercados, vem muita coisa que já não vem em condições, frutas e legumes que já não vêm em condições, ou por exemplo, alfaces ou legumes que pode-se tirar as folhas de fora e portanto o resto fica bom, e o que começámos a fazer é todo esse lixo orgânico, e Benfica já tem recolha para compostagem, portanto ia para o contentor da compostagem, mas nós passámos a dirigir esse desperdício para a quinta pedagógica de uma escola aqui perto de mim. E portanto, para terem uma ideia, eu quase todas as semanas levo um porta-bagagens cheio de pão e de restos de hortofrutícolas para alimentar os animais. Portanto, isto é um dia da semana, um núcleo. Se isto se multiplicar por 5 dias da semana, 60 núcleos, portanto estão a imaginar a quantidade de desperdício que no fim da linha ainda existe, não é? Isto é uma coisa que começou porque eu fui há uma aplicação que é Share Waste, que nós podemos encontrar pessoas que estão disponíveis para receber este desperdício para compostagem, para alimentação de animais. E portanto eu encontrei esta escola nessa aplicação da Share Waste. E nós tínhamos pedido à escola para vir participar, porque eles têm um projeto muito interessante. Portanto, tem uma quinta pedagógica na escola, que tem horta, tem animais, tem cabrito, tem cabras, ovelhas, galinhas, burro, tudo. E é uma escola que tem aqueles planos integrados de educação e formação e os percursos curriculares alternativos
que, portanto, que dão apoio para ao cumprir da escolaridade obrigatória, a inclusão social, portanto tem um papel também muito social. E a quinta é praticamente, não é gerida, mas é mantida pelos próprios alunos que preparam a alimentação dos animais, que constroem só me veio o nome em inglês, os paddocks, os parques para os animais, e portanto e recebem também de supermercados e isso, portanto tudo o que eles possam receber e que evite, por exemplo, terem que comprar ração para alimentar os animais, é sempre bem-vinda. E portanto nós estamos a tentar, nós começamos no meu turno a fazer isso, mas agora estamos a tentar transpor para os outros turnos e eventualmente para os outros núcleos, para que este último desperdício orgânico, que ainda antes de ir para a compostagem, que vá para a alimentação dos animais. Porque nós, por exemplo, na escola nós levamos e eles o que é bom para os animais dão aos animais, e depois tem também lá um vermicompostor, portanto entra tudo de volta no circuito. Não sei se falta alguma coisa. É a Quinta Pedagógica da Escola Básica 2-3 de Alfornelos, que foi convidada, mas devido a questões burocráticas, não vir a tempo a autorização da direção para representar a escola, eles não puderam estar presentes, com muita pena deles. Mas tu representaste muitíssimo bem. É um projeto muito engraçado, e é também a maneira de se perceber que isto do desperdício tem muito mais de desperdício ambiental, social, isto é transversal a toda a sociedade. Eu não sei se, portanto, há uma pergunta final que se levaria agora a cada um destas iniciativas. Eu não sei, Iva, se há alguma pergunta, se há alguma questão. Não, tenho visto comentários, há comentários, mas a não ser que eu esteja a ver mal, questões para... Não tenho ainda. Mas podem ainda colocar questões especificamente, se quiserem, para algum dos intervenientes ou... Exato. Eu apresentei uma, Iva. Lá do SEASE? Não. Não foi dado. Porque, entanto, vieram tantos comentários. Vou aqui pôr novamente. Na teoria de Pareto? Não. Exato. Ao pensar na teoria de Pareto, defende 80% dos problemas são solucionados com 20% das causas. Temos como saber onde está esse 20% quando pensamos na cadeia que gera o desperdício. E esta questão era para quem? Para todos? Acho que para ti mesmo, para talvez. mim mesmo. Muito bem. É interessante se realmente 80% dos problemas fossem solucionados com 20% das causas. Eventualmente, sim, em muitas das situações há 2 ou 3 causas que se destacam. No caso do desperdício, onde é que estão esses 20%? Mais uma vez, nós temos que voltar ao consumidor, está na nossa atitude enquanto consumidores, nos nossos comportamentos enquanto consumidores. Aí está o grosso da justificação do desperdício. Quando consumimos em casa, quando consumimos fora de casa, na atitude, nos comportamentos que temos nas cantinas, por exemplo, servir tudo a que tenho direito, em vez de pensar, vou só levar aquilo que eu preciso, mas também um pouco na atitude negligente que nós temos face aos alimentos nos países ocidentais. É importante perceber tudo aquilo que eu falei na comunicação está relacionado com os países da OCDE e os países ocidentais. E nós temos uma atitude muito negligente face ao desperdício alimentar, porque os alimentos não representam tanto assim no nosso orçamento familiar, representa mais hoje em dia a educação ou a saúde, ou mesmo os transportes, por exemplo. E, portanto, desperdiçar tornou-se um ato irrefletido, que parece que não tem impacto no nosso orçamento e no nosso dia-a-dia. E eu acho que é esta atitude e esta percepção que nós temos que mudar, temos que, sobretudo, ajudar a refletir sobre o desperdício. Primeiro, o ponto mais essencial é que temos que parar e pensar, discutir o desperdício, como estamos a fazer aqui hoje, e com
e agir também com projetos tão interessantes como tivemos aqui. Mas parar para pensar é muito importante. Porquê que desperdiçamos alimentos? E só a partir daí, de compreendermos realmente as razões que estão por trás do desperdício, é que podemos depois começar a agir, mas eventualmente o nudge ou estes incentivos podem ser discriminações positivas, por exemplo. Realmente há restaurantes, eu conheço, em que paga-se um valor X, se não deixar desperdício no prato, recebe depois ainda uma pequena compensação, mas se deixar muito no prato, depois paga um bocadinho mais. São estes tipos de incentivos, e hoje em dia está a aparecer muita literatura sobre o que eles chamam de nudging, que eu tenho alguma dificuldade em traduzir para português, incentivos, parecem estar a dar resultados mais rápidos do que aquelas campanhas de divulgação muito amplas, e portanto poderá ser esse o caminho, e mais uma vez, como alguém falou também, através da criatividade, com os nudges e com estes incentivos nós podemos dar ases à nossa criatividade, e eventualmente ir por aí, porque uma coisa é certa, nós temos que acelerar esta transição, é muito importante. Já perdemos muito tempo, já se passou muito tempo, temos dado passos muito pequenos e precisamos de passos gigantes. Então nós temos realmente que identificar 2 ou 3 casos, estes 20%, para depois agir em conformidade e criar realmente incentivos ou campanhas, seja o que for. E, por exemplo, nas linhas que estão a servir, é muito importante formar os funcionários que estão lá. E eu vejo na cantina, eles pedem só batatas fritas, mas é muito interessante, e as senhoras perguntam, mas não quer levar metade batata frita e metade salada? Não se está a esquecer da salada, não é muita batata frita, olha, que depois vai deixar no prato. Nós podemos atuar podemos ir buscar muitos parceiros, digamos, para trabalhar, co-construir soluções para combater o desperdício. Não sei se há mais questões, eu vou ao chat outra vez. Em relação à legislação em Espanha, a restauração, sim, há legislação que atua, por exemplo, em França é proibido desperdiçar. Os restaurantes são obrigados a ter aquilo que eles chamam de doggy bags para oferecer aos clientes que pedirem e que deixarem os restos no prato. Porquê? Porque todos os alimentos que vieram para a sala, para os pratos, já não é possível recuperá-los, a não ser para compostagem, etc. Mas nós, consumidores, podemos dar-lhe uma segunda oportunidade, que é pedir a caixinha e trazer para casa, e no dia seguinte temos uma refeição pronta, ótimo. Para quem tem pouco tempo é muito bom. O que é preciso combater aqui? A percepção que muitas pessoas têm, ou a vergonha de pedir a caixa, porque isso está associado, ou pode estar associado, a não ter alimentos em casa. Eu penso que isso já começa a estar muito mais diluída, esta questão, mas é importante continuar a trabalhar nisso. Nós, enquanto consumidores, podemos dar uma segunda oportunidade a muitas toneladas de lixo que ficam nos restaurantes, simplesmente pedindo a caixa, ou levando uma caixa nossa e trazendo para casa. E portanto eu não vejo, a proibição não parece que seja a melhor política, e quem trabalha no nudging, os próprios autores que criaram o conceito foram muito claros: proibir, não vamos lá, porque depois a legislação muda, deixa de ser proibido e as pessoas voltam ao comportamento anterior, só porque agora já não pagam multa, ou só porque agora já não é proibido. Não pode ser, nós temos que mudar as mentalidades, os comportamentos, alterar os nossos valores também, neste caso face aos alimentos, e a forma como gerimos os alimentos. E as pessoas têm que perceber o que é que está em causa e os tais impactos económicos, éticos, sociais e ambientais que estão associados ao desperdício. Portanto, passa muito mais por mudar mentalidades e mudar comportamentos, e não tanto por proibir. Iva, posso só fazer um comentário em relação à questão da Cíntia? É que eu não sei se essa nova lei na Espanha estará relacionada com a diretiva europeia, que a partir de 1 de janeiro de 2024 os países são responsáveis por apresentar os valores, não é, do desperdício orgânico que têm. E é curioso porque, por exemplo, com os restaurantes que eu tenho trabalhado, com os parceiros, ninguém conhece essa diretiva, que a partir de 1 de janeiro, quem produz mais do que 1 tonelada é responsável pelo destino destes mesmos resíduos. Portanto, se calhar tem a ver um bocadinho com isto. Na Espanha estou a tentar já assustar
para as pessoas começarem à procura de soluções. É óbvio que isso não vai resultar, porque primeiramente são os municípios que têm que dar soluções e os próprios municípios ainda estão bastante perdidos em relação a tudo isto, à procura de formas de fazer e com projetos piloto, mas não existe de facto, eu penso, se cá estou enganada, aí vai saber melhor que eu, uma estratégia nacional em que todos os municípios e as regiões e tal se começa a trabalhar nisso. Mas também é certo que os restaurantes e hotéis, muitos deles, imagino que não conhecem que a partir de 1 de janeiro de 24, com mais de 1 tonelada, isso é nada, vão ter de começar a resolver essa questão. Portanto, se calhar a Espanha está a tentar começar, se calhar não da melhor maneira, mas a ativar isso. E a partir de 2023, os países são obrigados a reportar o volume do desperdício para o Eurostat. Ora, em Portugal, nós não temos estudos, não temos dados, não temos informação, não sabemos quando, onde, porquê estamos a desperdiçar alimentos. Mas estamos bastante atrasados nisso. Mas, em princípio, é mesmo para cumprir esta obrigatoriedade. A partir de 2023, o Eurostat vai começar a criar uma base de dados, uma estatística sobre o desperdício alimentar nos países membros. A pergunta final já foi respondida pela Iva, com a questão da Cíntia já foi respondida, mas nós queríamos então pedir à Eunice, à Sofia, à Marisa, à Paula, só para daquilo que vocês percebem, não é? Da percepção que têm nos projetos que estão envolvidos, o que é que vocês acham que pode ser aqui o trigger para a mudança, para que isto não sejam projetos pontuais e para que haja uma estratégia alimentar contra o desperdício alimentar mais holística, mais sistémica. O que é que vocês acham que era preciso? Eunice, comece pela Eunice. Eu identificaria essencialmente aqui alguns aspectos que me parecem prioritários. Acho que falta um rastreamento e maior acessibilidade. Nós temos cada vez mais plataformas, mas acho que ainda precisamos de amplificar esse trabalho. Portanto, que as pessoas, entidades percebam bem onde é que está o desperdício e que outras entidades e pessoas que o possam aproveitar e que o possam distribuir tenham acesso em tempo útil a esse mesmo desperdício. Depois acho que era muito importante a universalização da comunicação, por exemplo, das datas de validade, era um outro aspecto, portanto, trabalhar-se bem essa questão, tornar muito clara essa questão e que as pessoas percebam quando é que ainda podem consumir. Acho que do ponto de vista da comunicação não consigo perceber como é que, por exemplo, nos nossos canais públicos, mas também no Cabo, e penso que só no Cabo é que assisti a um programa desse género, mas como é que não há, por exemplo, programas de televisão especificamente a mostrar às pessoas como aproveitar integralmente, como poupar também pelo caminho, portanto acho que falta essa via. E depois, essencialmente, mostrar pelo exemplo, que muitas vezes silencioso, muito subliminar, mas mostrar às pessoas como armazenar, como fazer do frigorífico um aliado, como com pequenos gestos. Acho que tem de ser de uma forma muito prática, de diferentes linguagens, com uma dimensão estética. Eu acredito muito no poder de uma ecologia. Eu acho que a ecologia tem de ser cool também para que as pessoas de alguma forma a possam praticar, muitas vezes com consciência e outras vezes sem consciência. E, portanto, mostrar exemplos práticos, insistir nisso e mostrar que todos, mais uma vez também acredito muito nesta ideia que todos com os nossos gestos temos impacto. Então, diria estes aspectos. Obrigada, Eunice. Sofia? Bom, eu relativamente à área mais turística, digamos, e de restauração, eu penso que
olhando para o exemplo da Irlanda, que é o que eu conheço melhor e que está bastante mais avançado que nós, eu acho que precisamos de uma estratégia nacional para o desperdício alimentar. E isto vai tocar-nos depois às famílias e a toda a gente, e acho que não há volta a dar. Nós precisamos, de facto, de uma estratégia nacional, e como diz a Eunice, uma estratégia nacional que passe pelos canais nacionais, não é? Livres, que tenham essa parte também de sensibilização, de comunicação. Acho que algo que poderia ser cool e que chamar muito é enaltecer a nossa dieta mediterrânica. É algo que nos devemos orgulhar imenso, é património material da humanidade, liga-nos a mais de 400 milhões de pessoas no Mediterrâneo. É uma coisa lindíssima, maravilhosa, super saudável, super sustentável e que devíamos todos estar super orgulhosos. Eu lembro sempre do exemplo de Tarragona, ao pé de Barcelona, que é património da humanidade, pelo património romano que tem, e até as cabeleireiras têm o símbolo da Unesco, porque são tão orgulhosos do património que têm. E eu acho que isso, a comida é cultura e é património, e acho que muitas vezes nós estamos tão desligados já disso, e é incrível como em tão poucas gerações nós perdemos isso. Portanto, eu estou totalmente de acordo com nisso, é trazer o cool, o bonito, o maravilhoso que é a nossa cultura, e criar programas interessantes na televisão para crianças, enfim, tudo isso, apoiado numa estratégia real, porque depois muitas vezes as pessoas querem fazer coisas, mas não sabem como, nem onde. Portanto, eu acho que isso é fundamental, um plano nacional. No turismo, eu tive uma reunião com o Turismo no Algarve, estão muito abertos a que nós, com os resultados do projeto e com as metodologias que usamos, as apresentarmos a eles e, quem sabe, criar a partir daí umas guidelines básicas para que depois quem tem que começar a fazer isto, como estivemos a ver, não é? Em 23 temos que saber, em 24 começam a pagar multas, tenha pelo menos umas indicações, o tipo de balanças que pode usar, como organizar, o que medir, conhecer o lixo é fundamental, nas nossas casas e em qualquer sítio, portanto eu acho que passa por isso. Não são resíduos, são recursos, não é? Agora, Marisa. Do Andanças é assim, o Andanças vai continuar com o projeto da dose certa, vamos tentar sensibilizar cada vez mais pessoas. Agora, por mim, Marisa, que também sou professora de Educação Física, trabalho com crianças, com um clube, sensibilizo sempre para uma alimentação saudável. Acho que os nossos governantes têm que, como eu dizer, um abre-olhos, têm que pensar em mudar estratégias, e acho que uma delas bastante era começar exatamente nas escolas, sensibilizar as nossas crianças, porque se o meu filho chegar a casa com a ideia do desperdício alimentar, eu como mãe ou como pai, eu vou de certeza mudar essas estratégias utilizadas em casa. Acho que o grande foco exatamente tem que ser na educação. A educação, começar nas escolas no primeiro ciclo e continuar a universidades, e acho que se calhar seria uma boa estratégia começar de baixo para cima e não de cima para baixo. Pronto, é a minha ideia como professora, não como coordenadora do Andanças. Nós no Andanças vamos continuar a trabalhar nesse intuito de água mole em pedra dura, devagarinho chegamos lá. Pronto. A minha ideia seria essa, e incutir mais na escola, haver um projeto a nível nacional, sensibilizar os nossos governantes para isso. Obrigada, Marisa. Não sei se a Mica quer dizer alguma coisa, tem que se chegar para a frente, já sabe, assim mesmo para cima do computador. Não, concordo plenamente com a Marisa, lá está com o exemplo que eu dei de que é com os miúdos que interiorizaram a questão da dose certa, da reciclagem. Mesmo em termos de reciclagem, a gente sabe que eles aprendem na escola e trazem para os pais virem a fazer. Muitos pais começam a fazer. Há, por exemplo, hoje em dia também muita gente que já se torna vegetariana porque o filho desafia. O meu caso, por exemplo, o meu filho pensou, olha, eu gostava de ser vegetariano. Ok, vamos alinhar nisso. E, portanto, não há dúvida que é com os mais jovens que a gente vai conseguir, e são eles o futuro, e é sensibilizando os mais jovens que vamos conseguir mudar comportamentos. Obrigada, Mica. Paula. Bem, além de tudo, mas existe uma estratégia nacional de um plano de combate ao desperdício, que tem uma série de medidas e de ações e que está a decorrer, sendo uma delas a constituição dessa plataforma onde se encontrem necessidades
oferta e procura, e acho que esse é um dos pontos essenciais até para saber onde está o desperdício, onde está a necessidade e como é que isso pode circular de maneira a fechar o circuito. Além disso, na sensibilização, a sensibilização do consumidor é essencial, mas também no saber os recursos que são a ser usados quando se está a produzir qualquer coisa que depois vai para o lixo. Isso tem um custo, seja pelo custo económico, seja pela quantidade de água, seja pela quantidade de terreno. As pessoas não fazem ideia dos recursos que são utilizados para produzir os alimentos e que depois acabam no lixo. Nem sequer têm bem esta noção de circularidade que pode ser... que os alimentos, quer dizer, a economia circular, os alimentos é daqueles que é mais fácil de fazer porque tem sempre onde fechar o circuito. Há muitas coisas da economia circular que chegam a um ponto em que já não tem possibilidade nenhuma de utilização, mas os alimentos não têm sempre maneira de voltar ao circuito, de serem incorporados no circuito. E depois há 2 passos nesta pirâmide do desperdício, não é? Que estão um pouco, nestes projetos todos, são sempre um pouco menos abordadas, que é na produção. Não vejo haver muitos projetos ou muitas ações ou sequer que contemplem na produção o desperdício logo na produção. E depois, neste passo, entre ir para a compostagem, em que ainda pode servir para a alimentação dos animais. E ainda o outro no fim, que é a produção de energia, que cá está essencialmente feita a nível de aterro, mas que pode ser feita logo a partir um passo antes do aterro ser logo produzido biogás. Por exemplo, a Alemanha, ou energia, a Alemanha produz, a maior parte do biogás que produz é proveniente do desperdício alimentar e não do aterro. Portanto, há aqui uma série de pontos, mas para ser verdadeiramente sistémico é pela sensibilização das pessoas, sem dúvida. Obrigada, Paula. Iva, assim para fazer um wrap-up. Eu queria agradecer, foram excelentes projetos. Eu penso que um dos nossos objetivos era precisamente dar visibilidade a estes projetos. A minha sensibilidade de trabalho já o tema do desperdício há mais de uma década, é que existem muitas pequeninas atividades, mas estão muito fragmentadas, têm pouca visibilidade. E uma das atividades, um dos incentivos é precisamente podemos mostrar aos outros o que é que estamos a fazer de bem, e isso pode ser também um indutor de mudança. É sempre bom mimetizar comportamentos que sejam positivos. Eu penso que é pena estarem tão fragmentados, não existir realmente uma plataforma única, ou pelo menos alguma forma de dar visibilidade a todas essas indivíduos, pequenas associações que no dia a dia trabalham para combater o desperdício, independentemente desta política que nós temos, tem andado muito devagarinho, muito lentamente, mas eu tenho a impressão que, no caso de Portugal, a sociedade civil organizou-se mais rapidamente, tem sido mais proativa e mais ativa no combate ao desperdício alimentar do que propriamente o governo. E era importante dar visibilidade a estes projetos, como demos hoje a 4 excelentes iniciativas. Eu lançava também um rap, se quiserem mandar-me informação sobre outras iniciativas que conheçam, nós podemos começar de alguma forma a fazer aqui um networking, que é a pôr-nos todos em contacto, eventualmente numa próxima sessão podemos ter mesmo só iniciativas, dar voz a essas iniciativas, e podemos realmente começar a preparar, digamos, ou a juntar essa informação. Não tenho muito mais, só queria mais uma vez agradecer-vos, excelente, estou muito orgulhosa de que em Portugal existam iniciativas destas. Nós, na verdade, não devemos nada em relação ao estrangeiro e o que acontece lá fora. O que acontece lá fora é que eles simplesmente são muito eficientes a difundir a informação e a dar-se a conhecer e a mostrar o que fazem. Nós também fazemos e também somos
somos proativos. E, portanto, eu estou disposta, se quiserem, pela minha parte, porque é um tema que não só em termos científicos, mas quase, já é quase o meu contributo para o país mais sustentável em termos individuais. Estou disponível para participar e colaborar e vamos todos juntos começar a tecer esta malha. As pontas estão muito soltas, mas temos coisas excelentes em Portugal, vamos tentar juntá-las e tecer uma manta que seja mais visível e mais interessante e que, sobretudo, possamos, a partir daí, também criar sinergias entre os vários projetos, porque quando se é micro, por vezes, há falta de recursos, há falta de ideias, há falta de tempo, e é precisamente essas iniciativas mais micro que as sinergias, criar sinergias é fundamental, pode ajudar a ampliar, no fundo, e incentivar o continuar os projetos. Portanto, da minha parte, lançava este repto, se quiserem, podem partilhar com os nossos e-mails, outras iniciativas, eu encarrego-me de ir juntando e depois de alguma forma pensarmos como é que nos voltamos a juntar com mais intervenientes. E obrigada, Inês, também pela organização. Não, eu vou então... Paula e João também. Exato. Então, eu vou só agradecer Iva, Paula, João, muito obrigada por terem organizado, Eunice, Sofia, Nica, Paula e Marisa, muito obrigada pela partilha. Eu vou agora parar de gravar. Como é que isto está?